Oi, gente! Estamos de volta à nossa nova temporada do Pode Ficar Imune, que é o podcast sobre alergia e imunidade. Está disponível aqui no canal do YouTube, também nos canais de streaming. Streaming não, é isso, né? Tocadores de podcast. Tocadores de podcast. Eu sou a doutora Ana Carolina da Mataim, sou alergista e imunologista, sou professora aqui da faculdade em Taubaté, da medicina, da Unital. E eu sou uma fã de falar para o público e falar sobre doenças, falar sobre tratamentos, sobre experiências da saúde, de uma forma que todo mundo possa entender e procurar ajudar quem ainda não tem o seu diagnóstico correto, né? Não está fazendo o tratamento certo. Então, a gente grava aqui em Taubaté, mas a ideia é que vá para o mundo, né? Ajudar. Então, antes disso, se inscreva no canal. Eu tenho as colinhas aqui, ó. Se inscreva no canal, curte e compartilha com quem vocês acham que pode ajudar aí a ouvir sobre tudo isso. E hoje, para a gente retomar o nosso podcast, eu chamei dois convidados ilustres, assim, que eu admiro muito. Um é o Padre Marlon. Amém. É muito conhecido. Eu falo que ele já conheceu até o Papa. Até o Papa Francisco já conheceu ele, né? Porque é uma figura, gente, que eu admiro muito, muito. E a doutora Manuela, que se tornou minha amiga já, né, Manu? E é geneticista aqui da Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. E agora, em junho, eu comecei o primeiro atendimento lá, tô bem engatilhando ainda como alergista e imunologista. E a gente fez uma conexão aí com a universidade agora, né, Padre? Porque eu acho que é muito importante isso. Maravilha. Pra gente poder dar seguimento aí na nossa jornada dos raros aí, que a gente tá batalhando, né, Manu? Para levar informação sobre doenças raras, sobre imunidade no meu lado, para ela que é a genética. Mas, assim, para outros médicos que não tiveram essa formação, estudantes de medicina que agora vão ter essa formação de doenças raras, que a gente está vendo que está cada vez mais forte, né? Eu queria agradecer muito vocês de terem vindo hoje, da gente retomar o nosso podcast. E eu queria que você se apresentasse. Padre Marlon, não sei nem se precisa de apresentação, mas às vezes alguém não conhece ele é um padre que deixa a gente louco, né? Porque a gente vê ele na internet lá dançando com a traca e você fala, meu Deus do céu! O meu pensamento como alergista e imunologista é assim, será que ele tomou vacina? Será que ele tá bem mesmo para ele poder ir? E eu queria agradecer muito. Olha, um presente de Deus estar aqui com essas duas meninas incríveis, dignas filhas de Deus e de Hipócrates. Deus te abençoe, doutora Carol, doutora Manu. Amém. Eu sou apenas uma andorinha. Mas quando eu encontro outras andorinhas, eu faço verão em qualquer estação. E é importante estar aqui, doutora Carol, porque informação salva vidas. Informação salva vidas. E um dos trabalhos da Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, além do atendimento, de buscar um diagnóstico precoce, o tratamento adequado, é a informação. Isso no mundo da alergia, da imunologia, da genética, da doença rara, isso é imprescindível. Bom, sou Padre Marlon Moço, tenho 52 anos de idade, 25 de padre, moro aqui em Taubaté e eu penso assim que eu sou um filho muito amado de Deus. Lá no auge, digamos assim, né, que como todo mundo fala, da idade do meu ministério, eu que já tinha nascido com uma doença genética, rara, neurodegenerativa, progressiva, incurável às olhos da ciência e potencialmente fatal, a doença ganhou muito espaço na minha vida. Então eu tive que me recriar, me refazer. E eu fico assim contente porque a ciência disse, não foi a Igreja Católica, a ciência disse,
Padre Marlon, conhecendo a sua doença e a maneira como o senhor toca a vida, e vendo o que o senhor faz e como faz tudo o que faz, o senhor só pode ser um milagre vivo. Então eu sou um milagre vivo, eu sou um logo vivente, usando as palavras de Viktor Frankl, sou um logo vivente e um apaixonado pela vida. Eu amo viver e comunicar vida. Então, estar aqui num podcast que diz que a pessoa pode ficar imune, isso é um presente. As pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam desse podcast da doutora Carol aqui no Take 7. E precisam da doutora Manu. Vocês são lindas e abençoadas. Obrigado. E aí, Manu? Tem nem o que falar depois disso. Eu sou Manuela Galvão, eu sou médica geneticista. Fiz medicina na Universidade de Pernambuco. Fiz genética médica na Unifesp. E fui chamada, né, depois de uns anos trabalhando. Trabalhei em Pernambuco, no IMIP, trabalhei em Belém do Pará, trabalhei em São Paulo. E aí, depois de uns anos trabalhando como geneticista, fui chamada para coordenar aqui a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. E, assim, é uma honra participar desse projeto, é uma honra criar esse projeto. Eu sinto que é um trabalho com propósito, sabe? Não só o atendimento, como o padre falou, mas a parte de a gente levar e educar e proliferar a palavra das doenças raras. É a palavra das doenças raras. Eu acho que as pessoas precisam saber que existe para poder tratar, para poder cuidar, para poder conhecer, né? Não só conhecer o que tem e lidar melhor com isso, porque sem saber se entra numa busca. Eu acho que o padre passou por isso. A jornada do paciente com doenças raras é uma jornada exaustiva. E a gente vê que uma vez dado o diagnóstico, a pessoa faz, pode ser muito grave, pode ser que não tenha tratamento, mas agora eu tenho resposta para tudo que eu estava sentindo, sabe? Muitas vezes a mãe diz, eu não tô louca. A mãe da criança, eu não tô louca, porque as mães dos pacientes muitas vezes são tratadas como paranoicas, como loucas, que estão ali atrás da criança, que a criança inferindo coisa que na criança não tem, mas na verdade a criança tem uma doença rara e quem estava errado era todo mundo ao redor dela. Então, eu costumo dizer que quem tem sempre razão, prestar sempre atenção no que os pais falam, no que a mãe fala, e valorizar o que o paciente sente. E isso faz toda a diferença na hora de construir o quebra-cabecinha da doença rara. Isso mesmo. Uau! E é isso. E além da mãe ser tratada como paranoica, nós que temos uma doença rara, como se estivéssemos fazendo mimimi, querendo chamar atenção. Isso. Não queremos trabalhar, Isso. entendeu? Isso. Ou então uma doença psicossomática. Bom, doença psicossomática existe. E existe deve ser muito. tratada, não é? Mas não é coisa da cabeça, é coisa do corpo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ó, eu fui anotando aqui porque eu vou lembrando de algumas coisas. Primeiro, pra gente focar na Casa dos Raros. Como que foi essa ideia? Desde quando surgiu? O ano passado, eu vou contar um pouquinho do que o Rodrigo me contou, né? O Rodrigo é o Rodrigo Fock, né? É o médico geneticista que cuidou, né? Que conseguiu fazer o diagnóstico do Padre Marlon. E ele não tá aqui, né? Mas uma carona que eu dei pra ele no dia da Jornada dos Raros do ano passado, eu falei, como foi? E ele como médico, porque somos duas médicas, mas a gente tem família, né? A gente também chora, né? Minha tia tá aí, ó, pra ouvir. Né? A gente fica triste, né? Preocupado com os filhos o tempo inteiro. E daí ele falou, nossa, Carol, e foi o primeiro dia que eu conheci ele, assim, né? E ele é um cara ilustre, assim. Daí ele falou, Carol, o dia que o padre ligou pra mim, falando no telefone, eu falei, não é possível. Eu vou fazer uma chamada de vídeo, né? Porque ele tinha pensado em algumas doenças e ele deu a riboflavina, né? E daí o senhor começou a falar, né? Que não conseguia falar. Ele achou que era alguém imitando. Comecei a andar outra novamente. E assim... Porque às vezes os pacientes, eles veem a gente como se fosse só o médico ali atrás da mesa. Mas
a gente também fica muito feliz, né, Manu? Fica. Quando a gente faz um diagnóstico, quando a gente pode acertar, falar o que é a doença. Às vezes uma mãe que já perdeu um bebezinho na segunda gestação, teve um bebê que a gente conseguiu fazer o diagnóstico, justifica para ela por que ela perdeu aquele primeiro bebê. Isso muda a vida da pessoa, né? Então, assim, eu queria saber quanto tempo que o senhor demorou para fazer o diagnóstico? Quanto Se tempo? segurem. Desde quando começou? Se Quando segurem nas cadeiras. Eu gastei 9 anos de pesquisa, 9 anos de busca de um diagnóstico. Passei por quase 100 profissionais da saúde e fui receber o diagnóstico de uma doença rara apenas aos 46 anos de idade. E eu tinha nascido com ela. Então, a doutora Manu falou a palavra Odisseia. É uma palavra que a gente usa muito. É como a Odisseia de Ulisses ou de Hércules, né? Porque é uma Odisseia mesmo. A gente peregrina de consultório em consultório, de exame em exame, vários profissionais da saúde da mesma especialidade e de tantas outras. Quando eu era pequenino, eu passei já por 14 cirurgias. As primeiras foram aos 7 anos de idade, quando eu fiquei duplamente surdo. Geralmente um dos primeiros sinais da doença, da RTD, deficiência do transportador de riboflavina, que também é conhecida ainda mais pelo nome anterior, síndrome de Brown-Vialetto-Van Leer. O que aconteceu? Eu ia, então, muito à igreja, eu já era coroinha aos 7 anos de idade e também vivia no hospital. Eu nasci todo feridento, da cabeça aos pés cheio de ferida. Só chorava até os 4 anos de idade. E aí, então, eu levei esse entendimento da igreja para o hospital, do hospital para a igreja. Eu fiz uma simbiose que eu creio que foi Deus quem criou. Para mim, a igreja é o grande hospital. E o hospital é uma igreja. Eu gosto de brincar assim, né? Que vocês médicos, vocês médicas, têm um sacerdócio. E eu tenho também uma medicina no meu ministério. Bom, então, foi tudo assim para mim muito conjugado, igreja e hospital. E aí eu cresci, eu tinha assim, essa graça de Deus e merecida da minha parte. Eu sempre tinha projetos humanitários, coisas grandes, desde pequenininho, mas sempre muito frágil. Muita fadiga, sabe? Muitos sinais da doença, mas embora brandos ao longo de toda a vida, o que não é comum. Geralmente a doença pega pesado na criancinha. Comigo foi branda a doença ao longo de toda a vida. Então, eu sempre pensava, um dia eu vou construir um hospital. Bom, passei em medicina na USP. Na mesma ocasião, Jesus me chama para ser padre. Fui para a USP, mas para fazer filosofia, que é a primeira faculdade que nós padres temos que fazer. Primeiro filosofia, depois teologia. O que aconteceu? Quando eu descobri que eu tinha uma doença rara, falei, pronto, o hospital então vai ser para os raros. Aí eu chamei os médicos mais próximos e outros profissionais e falei assim, vocês topam começarmos um hospital? Um olhou para a cara do outro assim, uma risadinha. Padre, a gente já sabia que o senhor era louco, mas agora o senhor passou do ponto. Todos eles concordaram. E aí nasceu em 8 de dezembro de 2023 a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, que tem algo que vocês duas estavam falando, doutora Carol e doutora Manu. Esse atendimento não apenas formal, mas um atendimento humanizado, aquele carinho com a pessoa com doença rara, a família dela. Eles já chegam muito machucados na alma, na mente, né? Então aí nasceu e é um hospital lindo e maravilhoso e é a minha alegria, é a menina dos meus olhos dentre as minhas fundações, as que Deus me deu. Então, daí, só para quem está ouvindo, né, existem 300 geneticistas no Brasil. E eu falei pro padre Marlon, ele conseguiu trazer 3 para Taubaté. Eu falei, só como que... assim? Fora os outros que nos... né? Então tem 2 mais, fala o nome delas. A Gisele e a Thaís, elas atendem, elas vêm, atendem e voltam para São Paulo. E eu sou a única residente. E daí, para eu prender a Manu aqui, eu consegui que ela prestasse a prova de
professora da Unital. Daí eu falei, eu não acredito, né? Então, assim, Tomei a posse gente... ontem. E agora ela virou professora também, né? Da universidade. E assim, a gente já conversou sobre isso, que é muito diferente a gente ter aula com um médico geneticista e com um biólogo, né? Porque é tudo necessário, mas o médico geneticista, claro, que os alunos lá no primeiro ano que você dá aula, né? Eu também dou aula de imunologia clínica no segundo ano. Eles estão tudo assim, não sabem nem qual que é a célula direito que eles têm que estudar. Mas a gente está trazendo a visão de médico para essa sala de aula ali desde o primeiro ano. Então, eles vai ser diferente os nossos alunos. Eu já percebo na imunologia, quando os alunos passam, que foram alunos aqui, eles passam no hospital, eles já têm mais noção de alergia e imunologia do que quem fez faculdade em outro lugar que não teve. Então, acredito que a genética vai fazer muita diferença, a Manu sendo professora agora. Olha, eu tô, assim, encantada em dar aula. Assim, é muito legal. Mas é um desafio. Uhum. É um desafio um pouco pesado. Primeiro, a linguagem, porque eles são primeiro ano de medicina e em genética tem muita coisa, muito termo técnico, né? Muita minúcia na genética. E eu vi na minha avaliação, que os alunos fazem, a professora fala muito difícil, explode a minha cabeça. Aí tá, então, coisa para melhorar, né? Próximo período, esse que agora que vem, vou colocar termos técnicos antes de começar toda a aula. Isso significa isso significa aquilo, então a gente vai aprendendo, né? Uma com o tempo. Também já passei por tudo isso. Mas assim, agora a gente tem que levar a parte prática, né? Então eu também lá na casa, eu tive só um atendimento. Na verdade, foram 3 atendimentos, né? E eu achei muito interessante, porque tem as teleconsultas, né? Uhum. Que é um desafio pra Esse mim. é o desafio. Gente, eu gosto muito de conversar com as pessoas, pegar as pessoas, abraçar, sabe? Assim, eu sou muito assim. E daí a teleconsulta, você fica ali longe, né? Mas, o que eu percebi? Que eram adultos, né? As 2 adultas de fora. Um era criança aqui de Taubaté até, tudo, mas as 2 eram adultas de fora que tinham passado por essa jornada de vários médicos, até imunologistas, alergistas. E a gente também, como na genética, são poucos os alergistas e imunologistas que fazem muita parte de imunidade. Então, a gente se conhece muito, né? Tipo, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Brasil todo. A gente já sabe quem são. Eu passei com tal pessoa de Brasília, passei com tal pessoa. E isso, o que eles vieram muito procurando? As 2 pessoas tinham convênio, mas elas queriam um lugar onde elas conseguissem que os médicos conversassem entre eles. E isso é uma questão muito importante. Tipo, eu, alergista, conversar com o geneticista, daí o geneticista... Eu falo, o convênio não libera para fazer o Exoma, mas a Manu, eu acho que precisa fazer, né? Ou então o teste genético que precisar. A gente vai ter um podcast, eu e a Manu aqui, a gente falando um pouco só da parte genética. Mas eu queria, hoje, falar muito da casa, né? Falar dessa jornada, por que começou a casa, como que formou. Agora, quem são os especialistas que tem já lá na casa, de médicos e profissionais? Como que funciona? Profissional médico, a gente tem 3 geneticistas. Tem o Rodrigo, né, que ele é diretor e ele dá mais, assim, assessoria pra gente, né? Qualquer questão de experiência dele mesmo, que ele é famoso e né? Ele tá ligado com a Unifesp, tá ligado, né, na Unifesp, etc. A gente tem um alergoimuno, temos um reumato, temos um cardio, que atende adulto, reumato adulto, temos um cardiogeneticista, uma neuroadulto e temos uma pediatra. Estamos, assim, é uma luta de contratação de profissional no Vale. Isso, minha testemunha. Quais profissionais que a gente precisa? Neuropediatra. Neuropediatra. Urgente, né? Urgente. Isso em todos os e lugares, né? é muito difícil contratar profissional no Vale, até assim, puxando de São Paulo também, é difícil. Porque ninguém quer vir e são poucos, e os que são poucos já estão bem estabelecidos, então é muito difícil a gente conseguir puxar alguém que tenha vaga de agenda ou que esteja começando, que queira fazer. E, assim,
O que me chama a atenção é que toda a nossa equipe, ela é muito empenhada em falar justamente isso, discutir o caso. A reumato que manda, Manu, tem uma paciente que eu acho que tem que passar contigo, é o cardio que também pede, é a pediatra que quer discutir um caso. Eu, inclusive, os pacientes que passam com pediatra são aqueles pacientes que eu vejo que estão mais num risco de relação de puericultura. Então, eu mando pra Joana e a gente sempre tem essa troca. Como é que foi com fulano de tal, como é que foi com o cicrano. Então, a gente tenta acolher, é isso que o padre falou também, da questão do acolhimento, né, do atendimento humanizado. Não é só fazer uma consulta genética, vi que deu o resultado, tem um diagnóstico, toma aqui e vai-te embora. Não, a gente acompanha. E isso faz toda a diferença, não só para o paciente em si, mas para a família. A família se sente acolhida ali. E é isso que eu falo do trabalho com propósito, sabe? A gente tá fazendo bonito. Modesta parte, padre, a gente tá fazendo bonito. Muito bonito. É preciso paixão para trabalhar na Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros e para tratar dos raros. Paixão. Doutora Manu citou aí diversos profissionais e tem também equipe multi. Tem equipe multi. Então tem os psicólogos, tem Nutri, físio, fono. Ótimo. Não é? Alguns deles são voluntários, mas os médicos todos, graças a Deus, são contratados pela Casa de Saúde e é o povo de Deus quem mantém. É isso que eu aproveito. Isso é uma coisa muito bonita. A gente precisa de ajuda, né? Porque eu falei assim, como manter? Eu creio que Deus não faz nada pela metade. Se Deus dá uma missão, Ele ajuda a fazer, Ele vai junto, não é? Então, nós lançamos uma campanha verdadeiramente louca. R$1 por um hospital. Quem pode mais, doa mais. E a maioria das pessoas dão R$1 por mês ou por dia. E muita gente dá menos que R$1. E a obra de Deus toda se mantém. Hoje, toda a Missão Seis Santos, nós assistimos a mais de 9.000 pessoas por dia em situação de vulnerabilidade social, com missões contra frentes de evangelização de promoção humana fixas em Taubaté, Caçapava, São José dos Campos e Jacareí. Bom, então as pessoas fazem as doações no nosso site cdsantos.com.br. Ela pode fazer uma doação única, uma doação pontual, ou ela pode se programar mensalmente, boleto, cartão de crédito, Pix. Também as pessoas adquirem meus livros, as pessoas adquirem nossos produtos de evangelização. Há alguns empresários também, algumas empresas que fazem parceria, então aí elas doam um pouco mais e aí acontece esse milagre. Nossa, eu tô muito feliz de fazer parte disso, de verdade. E nós de termos a senhora e a senhora. Tô mesmo, assim, é uma realização também, sabe? Porque assim, a gente sente que precisa acompanhar esses pacientes, essa equipe toda e todo mundo que se preocupe, né? Lá no Hospital Escola, na parte da pediatria, a gente já tem isso. Mas na parte da clínica, porque esses pacientes, eles vão crescendo. O senhor fez diagnóstico quando já era adulto. Porque na parte de imuno, muitas vezes, as pessoas acham assim, que é só criança que fica com imunidade baixa, nasce já com imunidade baixa, mas não é assim, né? Então, tem pacientes que eu já estou acompanhando desde sempre e a gente fez diagnóstico, mas tem os adultos que não passam, às vezes, comigo, ou não passam com o imunologista, e fica pingando, né? Com o pneumologista tem muita infecção, ou então com reumato, na minha parte de imunologia, e precisa passar com o imunologista e não tem onde ser atendido pelo SUS aqui na região, né? Em vários locais, né, Manu? No Brasil todo. No Brasil todo. Então, assim, eu acho que é um caminho que a gente vai ampliar aí, né? Daqui a pouco vai precisar de mais imunologista lá, com certeza. Mas eu acho que é isso que o nosso objetivo, né? E eu falo sempre para os alunos, quando eu vou dar palestra, assim, que a gente tem que respeitar o feeling de mãe, que eu anotei aqui, que é aquilo que você falou aí. Mãe, se tá achando, gente, mãe, você que tá ouvindo, você acha que alguma coisa não tá certa com seu filho, vai atrás, procura, né? Você tá ouvindo esse vídeo aqui, não, eu vou investigar, vou atrás, porque alguma coisa meu filho tem, né? A gente tem que respeitar esse sentimento.
E outra coisa é que eu sempre falo, um paciente doente é uma família doente. Então, não adianta a gente tratar só aquele paciente. A gente tem que pensar como que tá a família. Então, acho que assistente social, não sei se lá tem. Né? Ajudar, lembrar que às vezes a família a mãe tá muito triste, o pai tá muito triste, não consegue trabalhar. E aí, o que a gente vai fazer, né? Como que eles vão se manter? Então, eu acho que a gente tem que lembrar disso, os médicos, né? E médico que estejam ouvindo também, lembrar que o adulto, eu tenho um paciente adulto que está em cuidados paliativos, mas assim, ele tem 40 anos, sabe? Não fechou o diagnóstico dele ainda. É um que eu encaminhei também para casa dos raros. Mas porque ele já teve muitas lesões, muitas coisas, o pessoal do adulto colocou em cuidados paliativos e meio que deixa, né? Assim, não continua a investigação. E às vezes precisa investigar, né? Se achar uma causa genética. Sim. Às vezes vai explicar melhor a doença, tudo até isso. Até para as próximas gerações, para os parentes e etc. E o interessante, você mencionou dos cuidados paliativos, o padre é um paciente de cuidados paliativos, mas está aqui pleno. Então, eu sou como médica, eu sou super a favor dos cuidados paliativos, mas é aquela coisa, cuidados paliativos são cuidados, não é o paciente que fica, e muitas vezes a própria equipe médica deixa, paciente de cuidados paliativos, não vou fazer nada. Não, são cuidados. Não descuidados paliativos. Então, a gente não pode deixar, se o paciente não tem diagnóstico e etc, entrou em cuidados paliativos, beleza, entrou em cuidados paliativos, mas a gente pode continuar a investigação sim, porque a gente deve fazer satisfação para esse paciente e deve uma satisfação para essa família, como equipe médica, né? E outra coisa que você falou, eu insisto nisso, é ouvir mãe. Ouvir mãe. É sempre melhor pecar pelo excesso do que por negligência, porque eu não digo nem pela falta, é por negligência. Então, agir pelo excesso quando se trata de ouvir mãe. Basicamente isso. Isso aí, eu também penso assim, que bom, estamos alinhadas. Obrigado por esse pensamento. Eu acho que é isso, já estamos passando tempo, assim, eu acho que a gente falou o que a gente pensou, né? Daí sempre no finalzinho eu peço para alguém deixar... Precisa dizer como é que se inscreve, pacientes, Isso. por favor. Então, daí o finalzinho, assim, eu sempre falo, o que você acha que tem que falar, tal? Tá. Manda recado ali. Tá bom. Fala. Pode falar disso, como chegar na casa dos raros. Os pacientes que tiverem interesse de passar, né, que tem suspeita de uma doença rara, que está investigando e não está chegando em nenhum resultado, ou que já tem um diagnóstico de doença rara, pode se inscrever pelo Instagram do padre, ou pelo site, ou pelo Instagram da Casa de Saúde. Tem um linkzinho que gera um forms. Nesse forms, o paciente pode fazer a inscrição nesse formulário. A gente vai pôr no vídeo, né? Pronto. Produção. Né? @Nossa Senhora dos Raros. Isso. @Nossa Senhora dos Raros, e aí tem o forms nesse Instagram. Importantíssimo, porque muitas vezes ficam... como é que eu me inscrevo? Como é que eu faço? Eu tento passar e não consigo. Não, se fizer o forms vai ser atendido, ou pelo menos vai ser dado uma satisfação, porque às vezes se inscrevem e não é doença rara, mas a gente sempre entra em contato. Tá. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Genética Médica Descomplicada. Isso aí. Eu sigo. Tá, e o do Padre Marlon. @Padre Marlon Múcio. Isso. Padre, fala um recado. Quero, nesse momentinho final, dizer aqui, assim, que somos raros, mas somos muitos. Há quem pense que os raros são pouquitos, não é? Como há 8.000 doenças raras catalogadas pela OMS, então no Brasil somos 13 milhões de pessoas com uma doença rara. No mundo, 300 milhões de pessoas. Ora, 13 milhões de pessoas no Brasil com doença rara é a mesma população praticamente do Brasil com diabetes. Ou então da cidade de São Paulo. Não é? Então nós lutamos também na Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros
tudo isso que as doutoras já muito bem falaram, mas também por políticas públicas, por espaços. As doutoras acabam de chegar de um congresso importantíssimo de neurodesenvolvimento. Então, nós temos que dar voz aos raros, dar rostinho à família dos raros, né? E eu só tenho assim que cumprimentar essas duas apaixonadas por todas as questões de saúde, e inclusive pelos raros. Então, o bom Deus recompense doutora Carol, doutora Manu. Eu sou apaixonado pela vida das senhoras e pela entrega, esse sorriso, esse brilhinho nos olhos. Ah, se eu tivesse conhecido as senhoras antes, né? Mas tudo é no tempo de Deus, então que Deus as recompense muito. Eu estou feliz demais da conta de estar aqui. Para mim é um momento histórico. Eu desejo vida longa ao Pode Ficar Imune, vida longa ao Take 7 e a todos aqueles que estão nos assistindo. Obrigada. Amém. Obrigada mesmo. Eu tenho uma causa, né, que é a causa dos testes do pezinho, assim, né, também. Eu acho que a gente precisa muito lutar por isso, né, colocar em prática aqui na nossa região. Então, vamos lutar por isso. E eu queria que vocês aí que estivessem ouvindo, quem é da política, a gente precisa colocar as 50 e poucas doenças, né, Manu? Igual a cidade de São Paulo já está fazendo, o município de São Paulo, o estado de Minas Gerais inteiro já está fazendo, e a gente precisa colocar isso em prática, né, no estado de São Paulo, no Brasil todo, porque com esses exames é mais uma ferramenta para a gente poder dar seguimento aí na investigação das doenças raras desde pequenininho, né? Sim. E assim, tem doença que tem tratamento aprovado pelo Ministério da Saúde que dá até 6 meses de vida para poder ser feita a medicação. E se você não faz diagnóstico precoce, você não consegue tratar o paciente. Então, é necessário que certas doenças raras sejam mesmo inclusas no teste do pezinho. Bem necessário. Então, mais uma causa aí. E eu tô muito feliz que o nosso primeiro episódio foi esse. Queria agradecer muito vocês terem participado. E eu espero que eu tenha ajudado. Quem ainda tem, né, esperança de participar aqui do hospital, manda lá. A gente vai colocar o link aqui embaixo. Quem puder também ajudar a gente, é muito importante para manter o hospital, que esse padre deixa a gente muito nervosa, que quando ele se interna, né? E a gente precisa deixar esse hospital muito bem, né, preparado, tudo para a gente poder continuar tudo isso para muitos anos, né, Manu? Para depois, para as nossas outras gerações de alunos da gente. E vai crescendo, daqui a pouco vai ter centro de infusão, vai ter lugar para Já. Já. Né? Então, tô muito feliz com isso. Obrigada mesmo, viu? Obrigada.